Mas eu sou um cara que gosto desse tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. De herói a vilão em 3 cliques. Você já reparou o que acontece quando alguém faz sucesso no Brasil? O Podpah tá descobrindo isso agora. O mesmo público que te ergue é o primeiro a querer a sua cabeça. Por que o brasileiro não suporta o sucesso alheio? Será que existe uma explicação para essa cultura que exige a mediocridade? Hoje você vai entender por que nós destruímos tudo que dá certo por aqui e como a teoria do espantalho explica esse comportamento tão nosso. Esse é um vídeo para entender por que o fracasso virou virtude e o sucesso virou um pecado mortal. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa o seu like, já chega comentando, tô comentando aqui antes de assistir o vídeo porque eu já sou inscrito aqui do canal. Se você não é, não dá like agora não se inscreve, assiste o vídeo todo. Se esse vídeo te agregar algum valor, aí sim eu aceito o seu like, eu aceito a sua inscrição, que eu vou saber esse cara aqui, ele gostou de verdade, ele se inscreveu e deu like, fechou? Assiste o vídeo aí. Se não gostou, me xinga aqui também, pode xingar, me xinga aqui, seu fome. Era uma vez 2 amigos que começaram um podcast despretensioso. Sem muita produção, sem roteiro, apenas uma conversa de bar. A gente tem logo, tá? A gente tá começando profissional, a gente tem uma logo Podpah. Se você não tem algum problema, é um microfone com óculosinho, um boné pra trás e Podpah que veio lá de onde você mora, negão. O lasco. Porque da onde você mora só tem Zarabatana. Lá onde eu moro a gente caça comida pra almoçar. O público amou. Finalmente, alguém como a gente fazendo sucesso. E junto com esse sucesso veio o ódio. Hoje o Podpah é atacado exatamente pelaquilo que o fez crescer. Ser simples. Mas essa história não começou agora. Muito menos vai terminar aqui. A teoria do espantalho é um conceito que explica como desconstruímos algo ou alguém. Em inglês é chamada de Strawman Fallacy ou falácia do homem de palha. Esse nome vem de uma antiga técnica de treinamento militar. Funcionava assim: os soldados lutavam contra bonecos de palha vestidos como inimigo. Era mais fácil de atacar esse inimigo feito de palha do que enfrentar adversários real. É exatamente isso que acontece quando usamos essa técnica. Criamos uma versão mais frágil, mais fácil de atacar dos nossos adversários. Funciona assim: primeiro identificamos o ponto vulnerável, depois transformamos esse ponto em algo muito maior do que ele realmente é. Por fim, atacamos essa versão distorcida como se fosse a realidade. No caso do Podpah, o processo foi bem claro. O ponto vulnerável é a simplicidade das entrevistas e dos entrevistadores. A transformação foi dizer que eles não têm profundidade intelectual. E os ataques vieram na forma de como ousam entrevistar até o presidente sendo tão despreparados. Mas essa técnica é muito mais antiga e muito mais ampla do que parece. Historicamente, o espantalho é uma das formas mais eficazes de destruir reputações. Por quê? Porque mistura verdade com distorção. A arte está em pegar algo que existe realmente. Afinal, todo mundo tem pontos fracos. E transformar isso na única característica relevante da pessoa ou situação. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já se pegou diminuindo as suas próprias conquistas? Eu já. Sabe aquele momento que você compra um carro novo, mas mesmo antes de mostrar para alguém já até prepara o discurso? Olha, eu comprei esse carro aqui, mas tô pagando ainda. Na verdade, vai apertar muito o orçamento lá em casa, mas, cara, esse carro aqui era muito necessário. Ou você consegue uma promoção no trabalho e fala pros outros: pô, fui promovido, mas, ó, o salário nem aumentou tanto assim, agora eu tenho muito mais responsabilidade. Ou até uma simples compra de um relógio novo. Peguei esse relógio aqui, tava na promoção. Na verdade tinha um arranhãozinho, aí eu consegui até um desconto bom lá com o vendedor. E por que nós fazemos isso? Eu acredito que é porque já internalizamos o espantalho. Já sabemos que se não diminuirmos as nossas próprias conquistas, alguém vai fazer isso por nós. É como se existisse um contrato social, um código não escrito que diz: não pode mostrar que está feliz com o próprio sucesso. Essa característica está tão enraizada na nossa cultura que virou automático. Nós mesmos criamos espantalhos para as nossas próprias vidas. Isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil essa técnica ganhou um contorno ainda mais específico. Aqui o espantalho sempre tem o mesmo alvo: o sucesso. Pense no futebol.
a paixão nacional. Quando o jogador começa a destacar, qual é a primeira coisa que nós dizemos? Vai ficar metido, ó. Ih, já tá se achando. Daqui a pouco perde tudo. É como se existisse um script predeterminado. Torcer pelo sucesso dos outros, comemorar quando eles conseguem, torcer pela queda assim que eles chegam lá. E o mais interessante é que esse comportamento não tem um lado político, não tem classe social e não tem região do país. É um traço cultural tão profundo que aparece em todas as esferas da sociedade. Vamos falar de um outro podcast, o Flow Podcast. Igor Coelho e Bruno Ayub, o Monark, 2 amigos que decidiram conversar com pessoas interessantes e transmitir isso ao vivo. Até aí tudo bem. O formato era simples, nada de roteiro, nada de produção elaborada, apenas uma conversa honesta, com perguntas que qualquer um faria. E funcionou. Funcionou muito. Pra gente, esse hype é meio... Porque assim, tem 1 ano que a gente tá fazendo sucesso, por assim dizer, tá ligado? Na verdade, cara, pra gente tá fazendo sucesso mesmo, tem 3 meses. Teve um mês que as nossas visualizações do Flow foi de 1 milhão de views por mês pra 5 milhões de views, 6 milhões de views mensais no Flow Podcast e 11 milhões de views mensais no Cortes do Flow. Nesse primeiro mês foi 14. Foi 14 milhões. Nossa! O Flow se tornou o maior podcast do Brasil. Milhões de visualização, contratos milionários, estúdio próprio. Aqueles 2 amigos se tornaram empresários de sucesso. Igor, um pouco mais contido, mais empresarial. Monark, mais explosivo, mais polêmico. É aí que a teoria do espantalho começa a mostrar suas garras. O Monark tinha um perfil perfeito para se transformar em um espantalho. Falava o que pensava sem filtros, defendia posições controversas, não tinha medo de discordar de consensos. Todo mundo estava esperando aquele momento. Cada programa era uma possível armadilha. Cada frase podia ser tirada de contexto, até que finalmente chegou o nosso grande dia. Tem um momento em que tem mais espaço pra a esquerda. esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade, lei. Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Em uma discussão sobre liberdade de expressão, Monark defendeu que até os partidos nazistas deveriam ter direito de existir. Era tudo que precisavam. Não importava o contexto da discussão. Não importava que ele estava debatendo os limites da liberdade de expressão e não importava que eles estavam enchendo o cu de cachaça. Não importava que ele deixou claro que era contra o nazismo. Se você falar que o Monark é nazista, você é um oportunista arrombado. O espantalho estava pronto. Defensor do nazismo. Maconheiro. Em questão de horas, anos de trabalho foi por água abaixo. O Flow perdeu todos os seus patrocinadores. Vários dos entrevistados durante os anos anteriores pediram para retirarem o episódio do ar. Monark foi expulso da sua própria empresa. Igor teve que reconstruir tudo praticamente do zero. Quando deu a polêmica, basicamente todos os patrocínios caíram fora. Ou seja, matou uma renda. Sim. Tipo, 70 patrocínio, 30 de 70 patrocínio? É. Então 70 já caiu de cara. Já caiu de cara. Ficou os 30. Ficou os 30. Tá. Depois do Flow ter me tirado, depois de eu ter pedido desculpa, depois de toda aquela coisa, o YouTube covardemente decide tirar a monetização do Flow. Cai 30. Aí ficamos 100% sem renda. Teve uma galera que veio falar comigo no privado, que tava sofrendo pressão da mídia, inclusive, porque a Globo... Os caras foram ligando, então... A Globo ligou pros caras e o caralho. A mídia patrocinador enchendo o saco aqui, cara, ó, eu tenho muito a perder, não sei o que, pô, tem como tu tirar? Irmão, é na hora. Mas essa história ela se repete independente do lado político. Olha o caso do Felipe Neto. Começou fazendo vídeos como Não Faz Sentido, criticando tudo e todos. Construiu um império digital produzindo conteúdo para crianças e se tornou um dos maiores youtubers do mundo. Até aqui, os ataques vinham da elite intelectual. Conteúdo raso, alienação infantil, capitalização da infância. Mas aí o nosso jovem Felipe decidiu se posicionar politicamente. Começou a criticar o governo Bolsonaro e passou a defender pautas progressistas de esquerda. Ao invés de diminuir os ataques, eles só mudaram de lado. Agora era traidor do próprio público, oportunista político, hipócrita que enriqueceu com crianças e agora paga de intelectual. E a Blaze? A direita o odeia por ser de esquerda. A esquerda o critica por ser capitalista. Os conservadores o atacam por suas posições. Os progressistas o
questionam pelo seu passado. Ele é o espantalho perfeito também. Não importa o que Felipe Neto faça, ele sempre vai ser criticado. Se faz um vídeo pra criança, ele está alienando a nossa juventude. Se faz um conteúdo político, deveria ficar lá no conteúdo infantil. Se ganha dinheiro, é capitalista. Se doa o dinheiro, é marketing. Perceba que isso não tá acontecendo apenas na internet. Você lembra do Menino dos Santos? Dentes tortos, cabelinho espetado, sorriso no rosto. O Brasil inteiro se apaixonou por aquele garoto que jogava com alegria. Esse é o nosso menino. Ele é diferente. Essa é a história do Neymar. Talvez o exemplo mais claro dessa nossa relação doentia com o sucesso. Quando ele surgiu, ele era perfeito. Um menino humilde, jogava com alegria, não escondia as suas origens, ajudava a família. Era a personificação do sonho brasileiro. O garoto pobre que venceu na vida jogando futebol. Mas aí, primeiro o cabelo. Tá ficando metido. Só pensa em aparecer depois das festas. Não leva mais o futebol a sério. Só pensa em curtição. O dinheiro? Ostentação desnecessária. Perdeu a essência. É incrível como nós construímos o espantalho de Neymar. Se joga bem, tinha que jogar. Se joga mal, só pensa em festa. Se machuca, é frescura. Se faz gol, tinha obrigação. Se comemora, ó lá, já tá dançando. Se fala sério, tá sem alegria. Perdeu a essência. Na Copa de 2022 vimos o ápice desse processo. Neymar se machuca no primeiro jogo. E por algum motivo, algumas pessoas da internet estavam comemorando. Ele volta, faz gol, chora. Ó lá, é marketing. O Brasil é eliminado. Neymar chora mais uma vez. Tá chorando por quê? Volta pra balada? O mais impressionante é que essa narrativa já está tão consolidada que nós nem precisamos mais de fatos. Se alguém fala hoje pra você, o Neymar tava na festa ontem, todo mundo acredita. Não precisa de foto, não precisa de vídeo, não precisa de provas. Mas um espantalho pronto pra você. E aqui chegamos no Podpah, Igor e Mítico. Dois amigos que começaram um podcast descontraído. O Brasil se apaixonou pelo formato. Finalmente, um programa sem frescura, sem medo de ser simples, sem compromisso com a alta cultura. Já ouviu falar essa história antes? Era a cara do Brasil. O mesmo Brasil que fez a banheira do Gugu um fenômeno nacional. O mesmo Brasil que transformou o teste de fidelidade em recordista de audiência. O mesmo Brasil que adora o Vai Dar Namoro do programa do Rodrigo Faro. E não tem nada de errado com isso. A nossa cultura é quem somos, um povo que não tem medo de se divertir, de ser simples, de ser autêntico. Mas é aqui que está o paradoxo. Somos um povo que ama o entretenimento popular, mas odiamos quem faz sucesso com ele. Podpah cresceu muito, ganhou estrutura, ganhou dinheiro, ganhou relevância e começaram os ataques. Muito comercial. Perdeu a essência, virou o mainstream. Até que veio aquela fatídica entrevista com Lula. Essa entrevista mostrou tudo que está errado com a nossa forma de pensar. Enquanto uma grande parte da audiência criticava a falta de profundidade, algo mágico acontecia ali. O homem que ocupa o cargo mais importante do país estava totalmente à vontade, rindo, contando a história da infância que nunca tinha compartilhado antes. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o Lula falando sobre futebol sem parecer um discurso decorado. E sim, eles fizeram perguntas importantes do jeito deles. Conseguiram respostas que nenhuma outra entrevista formal tinha conseguido até então. Ainda assim, você só se lembra do... E o Fidel? Fidel é gente boa, mano? Pô, o Igão é top, cara. Bicho é puta comunicador. Com Dani Calabrese e Fábio Porchat não foi diferente. Enquanto as críticas choviam sobre a superficialidade da conversa, histórias hilárias como os bastidores do humor brasileiro eram reveladas pela primeira vez. Porchat contou perrengues do início da carreira que nunca tinha compartilhado em outro lugar. A Dani Calabresa falou sobre a sua relação com o pai de uma forma tão leve e divertida que nos fez entender melhor quem ela é. Mas nada disso importa, não é mesmo? Já que eles não assistiram o palestrante. E o Wagner Moura, então? Foi a primeira vez que ele explicou como é a vida morando nos Estados Unidos. Sem romantização, sem vitimização, apenas a realidade crua e honesta. Nesse episódio ele contou histórias incríveis das filmagens de Narcos que nenhum outro programa tinha extraído dele. Falou sobre ser pai longe do Brasil de um jeito tão sincero que emocionou muita gente. Revelou os bastidores do cinema que ninguém pergunta, porque estão ocupados demais tentando parecer intelectuais. Mas nada disso importava mais do que saber para que time ele torce. O espantalho, mais uma vez, já estava pronto. Programa raso, despreparado, ignoraram completamente que as entrevistas têm milhões de visualizações.
que os convidados sempre saem elogiando o formato, que o público se identifica e aprende de verdade com aquelas conversas, que surgem histórias e revelações que nenhum outro programa consegue extrair dos melhores convidados. E sabe por quê? Porque ali não é uma sabatina, não é um programa jornalístico, e não é uma mesa redonda de especialista, é uma conversa que faz você rir, que te faz pensar, que te faz sentir raiva, que te faz conhecer melhor quem tá ali. Mas não, o Brasil não aceita. Tem que ter sofrimento, tem que ter seriedade, tem que ter cara de importante. A mesma galera que passa dias assistindo Reels de dancinha no Instagram quer exigir densidade filosófica de uma conversa entre amigos. E esqueceram de uma coisa muito importante, os caras do Podpah, o Igão e o Mítico, hoje são empresários com extrema relevância no mercado de audiovisual do Brasil. Eles têm uma produtora gigantesca, um prédio inteiro para produzir conteúdo, uma marca que vale bilhões de reais. Veja se isso aqui tem cara do Brasil. O brasileiro é desenrolado, consegue dar nó em pingo d'água, enfrenta problemas com alegria. Logo, quando ele vê outro brasileiro superando obstáculos, ele fica feliz com o sucesso do próximo, certo? Errado! Errado, está errado. Não é assim aqui. É hora de falar do verdadeiro significado do jeitinho brasileiro. Não é só uma forma de driblar regras. Não é apenas sobre dar um jeitinho. É sobre a nossa eterna negociação com tudo e com todos. Vivemos em um país de meio termo. A verdade é que o Brasil é um país de centro. Não suportamos extremos. Não aceitamos vitórias completas e também não permitimos derrotas absolutas. O jeitinho é o nosso estado de negociação. É por isso que criamos os espantalhos. É a nossa forma de trazer tudo e todos para o meio. Para aquele lugar onde ninguém é bem sucedido. Onde ninguém é completamente fracassado. O Podpah tá vivendo isso agora. Cresceu demais. Precisa ser podado. Fez sucesso demais. Precisa ser criticado. Hoje é o Podpah. Ontem foi o Flow. Antes foi o Neymar. E amanhã será outro. Mas eu ainda tenho esperança. Com o amadurecimento da nossa sociedade aos poucos, à medida que entendemos esse mecanismo, que reconhecemos esses padrões, podemos começar a quebrá-los. Podemos aprender a celebrar o sucesso alheio, podemos aceitar que pessoas simples podem fazer coisas grandiosas. E talvez, só talvez, podemos criar uma cultura onde o sucesso não seja um pecado, onde a autenticidade não precisa de desculpas, onde ser quem você é seja o suficiente. Porque no final das contas, o verdadeiro problema não é o Podpah, não é o Flow, não é o Neymar e nem é o Felipe Neto. O problema é o nosso medo do sucesso, nossa relação doentia com quem vence e a nossa necessidade de diminuir quem cresce. E cara, sinceramente eu acho que chegou a hora de começar a mudar essa história. É hora de aceitar o sucesso do outro e não diminuir ninguém. É hora de parar de construir espantalhos. Afinal, quem sabe, o próximo alvo pode ser você. Eu finalizo esse vídeo com um poema muito conhecido. DJ, musiquinha de poema, por favor. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou um miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E é assim que funciona. Hoje aplaudimos a destruição do outro, amanhã não haverá ninguém para nos defender. Se você gostou desse vídeo, chegou a sua hora de brilhar. Agora é sua hora de se inscrever, comentar, dar o seu like. Cara, se esse vídeo te ajudou, me ajuda também. Compartilha, manda para seus amigos, compartilha a palavra. O YouTube precisa entender que o canal que é bom, eu acho o canal bom. Você não acha o canal bom? Você acha o canal bom? Se inscreve aí. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.